Olá, meu amigo, minha amiga, graça e paz a você. Tenha um bom dia na presença de Deus. É muito bom, mais uma vez, nós podemos nos conectar, estarmos juntos no nosso canal, Assim Diz o Senhor. E hoje nós temos um tema bem interessante para refletirmos juntos. O título é Salvação versus Suicídio. E a pergunta que eu faço para que nós reflitamos hoje é a seguinte: se uma pessoa ela tira a sua própria vida, ou seja, ela comete suicídio, essa pessoa ela está condenada eternamente? Será que ela vai perder a sua salvação por conta disso? Então, no estudo de hoje nós queremos refletir um pouquinho acerca desse tema. É tão importante que há muitas dúvidas por aí. Existem centenas de pessoas que acreditam que se a pessoa tirar a própria vida, não tem mais salvação para ela. Outros acreditam que sim, ela poderá se salvar. Não existe um texto na Bíblia muito conhecido de todos nós, que está ali nos 10 mandamentos, que diz o seguinte, no 6º mandamento da lei de Deus: não matarás. Nós sabemos que o único que tem direito de tirar a vida de uma pessoa é Deus, porque Ele é dono da vida, Ele é o doador da vida, é Ele quem nos dá a vida. Mas, então, será que realmente uma pessoa que tira a sua própria vida, ela está completamente condenada à morte eterna? Eu gostaria de verificar com vocês 2 textos da palavra de Deus, de 2 pessoas que eram homens de Deus e que resolveram tirar as suas próprias vidas. O primeiro personagem, ele está registrado lá no livro de Juízes, no capítulo 16, e nós iremos ler os versículos 28 até o verso 30, que é a história ali quando Sansão, ele vence os filisteus, mas pagando com a sua própria vida. Olha o que diz o texto. Em um certo momento, Sansão ergue um clamor ao Senhor e ora: soberano e eterno Deus, eu te invoco e suplico, dá-me forças mais esta vez, para que eu me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos cegados, ó Senhor. Imediatamente Sansão forçou as colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nela, tendo a mão direita em uma coluna e a mão esquerda em outra coluna. Então exclamou: que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a sua força extraordinária, e o templo desabou de uma só vez sobre os governadores, todas as pessoas que ali reuniam. Portanto, Sansão matou mais gente no momento da sua morte do que em toda a sua vida. Interessante esse texto. Quando você o lê, você percebe aqui que Sansão, antes de se matar, ele faz uma oração a Deus pedindo forças. E a Bíblia diz que Deus deu essa força a Sansão. E por conta disso, ele conseguiu derrubar as 2 colunas ali que suportavam o local onde estavam reunidos mais de 3.000 pessoas que eram inimigas do povo de Deus. E Sansão, então, matou aquelas pessoas, mas junto com a morte delas, ele também morreu. E ele se matou. E agora, Sansão perdeu a sua salvação? Quando nós vamos lá para o livro de Hebreus, no capítulo 11, nós encontramos ali a história dos heróis da fé. E Sansão, ele está registrado nessa história como um grande herói. E nós cremos na salvação de Sansão. Agora vamos para um outro texto. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 31, o último capítulo desse livro, os versículos 4 e também o verso 5. O texto diz assim: então Saul ordenou aos seus escudeiros: desembainha a tua espada e transpassa-me, para que não venham esses incircuncisos antes de me matar e me humilhe ainda mais. Mas o seu escudeiro não conseguiu obedecê-lo.
Então, imediatamente, Saul puxou a sua própria espada e se atirou sobre ela. E o verso 5. Assim que o escudeiro constatou que Saul estava morto, lançou-se igualmente sobre a sua espada e também suicidou-se ao lado de seu rei. Aqui nós encontramos uma outra história de um rei de Israel que tirou a sua própria vida. Esse rei era Saul. Porém, quando você acompanha a trajetória desse rei, ele foi escolhido juntamente com o povo e Deus para dirigir a nação israelita. Durante os primeiros anos, seguiu os conselhos de Deus, a ordem do Senhor, mas aos poucos esse rei, movido pela presunção, pelo orgulho, pela soberba, ele foi se afastando dos caminhos de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor acabou se afastando de Saul porque ele não deixou mais que o Espírito Santo trabalhasse em seu coração. E ele simplesmente abandonou a Deus, os seus conselhos, a sua ajuda, seguindo os seus próprios caminhos. E isso foi cada vez mais afastando esse homem da salvação, de maneira que ele não ouvia mais a voz do Espírito Santo a falar em seu coração. E aí, em uma das suas últimas batalhas, aliás, na sua última batalha, ele perdeu essa batalha e para que ele não fosse levado como escravo perante seus inimigos, ele decidiu tirar a sua própria vida. Olha aqui, 2 tipos de suicídios, mas em contextos completamente diferentes. Um ora a Deus, Deus dá força para ele, e ele, com o poder de Deus, acaba destruindo os inimigos de Deus, e ele é salvo. O outro se afasta de Deus, é derrotado pelos inimigos de Deus, e ele acaba tirando a sua própria vida. Será que Saul será salvo? Pelo contexto que nós demos da trajetória de vida deste homem, não cremos que ele seja salvo. Para vocês terem ideia, hoje morre aproximadamente mais de 800 mil pessoas por ano, só por conta do suicídio. São uma pessoa a pouco mais de 40 segundos morrendo aí por conta disso. E as estatísticas dizem que a maior quantidade de mortos por conta do suicídio está na faixa etária entre 16 a 25 anos. Ou seja, as pessoas muito jovens estão tirando as suas vidas. E essas pessoas têm a sua perdição eterna. Quando nós vimos aqui na palavra de Deus, nós podemos perceber que há casos de pessoas que estarão tirando a própria vida, mas que elas serão salvas, como no caso de Sansão. Mas também existem muitos casos de pessoas que estarão tirando a sua própria vida, ou que tiraram, que estão tirando, que vão se perder sim. Quais são as causas de suicídio na vida das pessoas? Existem vários fatores. Existem fatores psíquicos, psicológicos, que causam uma depressão profunda na vida da pessoa, que é caso de doença, inclusive, e ela sente uma tristeza tão profunda, uma solidão tão grande, um medo, e nessas condições ela acaba tirando a sua própria vida. E alguns perguntam, mas isso é falta de confiança em Deus? Confesso para você, meu amigo, minha amiga, que isso não é falta de confiança em Deus. É um distúrbio, uma doença que essa pessoa é cometida. Às vezes a pessoa serviu a vida dela toda ao Senhor, e aí por um motivo, talvez uma grande perda na sua vida, causou uma doença na vida dessa pessoa, causou uma depressão profunda, e não aguentando mais a pessoa tirou a própria vida. Quem somos nós, quem é eu e você para julgar a pessoa e condená-la à morte eterna? Quem pode julgar é somente Deus. E Deus ele não vai julgar um único ato em si, ele julga uma vida. Existem pessoas que estão se suicidando no seu modo de viver. Trabalham demais, comem de maneira totalmente errada, têm muitos vícios, e isso vai matando as pessoas aos poucos, sem ela perceber também. Então nós precisamos tomar cuidado. Nem todos os casos de suicídio
corresponderão à morte eterna. Existem sim muitas pessoas que nós poderemos vê-las lá no céu, mesmo que elas tenham tirado a sua própria vida. Nós não somos ninguém para julgar os outros, somente Deus ele pode julgar cada um de nós. Então, vamos tomar cuidado se de repente chegarmos, não, aquela pessoa está perdida porque ela tirou sua própria vida. Não, vamos orar por nós. E aliás, vamos ficar atentos às pessoas que estão ao nosso redor, que às vezes existem pessoas que têm esses pensamentos em suas cabeças, estão passando por nós, do nosso lado, dentro da nossa família, alguns amigos, e nós precisamos ajudar essas pessoas. Como evitar o suicídio? Primeiro, fazendo com que as pessoas elas se sintam amadas, fazendo com que as pessoas elas se sintam não sozinhas, se elas sintam que tem alguém que pode ajudá-las. E esse alguém pode ser eu, pode ser você. Nós precisamos fazer com que as pessoas elas possam se sentir bem do nosso lado. Nós precisamos levantar o astral das pessoas e para fazermos isso, a Bíblia diz que nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Jesus, ele se misturava com as pessoas porque ele tinha compaixão delas. Ele gostava de estar com as pessoas, fazê-las se sentir bem. Talvez existem pessoas que estão do nosso lado, precisando de uma palavra de encorajamento, uma palavra amiga, e nós estamos deixando passar desapercebido. Mas Deus, ele quer nos usar. E mesmo que você não tenha palavras para falar com essas pessoas, existe um número que você pode pedir para que elas possam ligar, o número 188. Disque Suicídio. Você pode, a pessoa vai ligar para esse número e lá do outro lado vai ter pessoas profissionais capacitadas para auxiliar e ajudar essas pessoas. Então, que na nossa vida nós possamos ser um conduto de salvação para as pessoas. Que Jesus Cristo ele possa fluir através de nós para estarmos contribuindo para que as pessoas tenham mais paz, mais esperança, porque no mundo em que a gente está vivendo, principalmente nas condições dos últimos dias, devido a essa pandemia, quantas pessoas têm entrado em depressão, quantas pessoas têm pensado em tirar as suas próprias vidas, quem sabe por ter perdido o emprego, por ter perdido alguém que ama por conta dessa pandemia, mas que eu e você sejamos um canal de bênção para essas pessoas, levando a elas a esperança da salvação, levando a elas Cristo Jesus, aquele que pode trazer a paz que essas pessoas tanto almejam. Que Deus te abençoe e que Deus me abençoe, para que nós sejamos esses condutores de bênção na vida de nossos amigos, colegas, irmãos, parentes, daquelas pessoas que realmente estão precisando. Tenha você um ótimo dia na presença de Deus e que Deus possa te abençoar. Feche seus olhos e vamos orar nesse instante. Grande Deus e nosso Pai, muito obrigado a Deus, porque o Senhor nos concede o maior dom que podemos ter, que é a vida. Muito obrigado a Deus, porque apesar de sermos falhos, de sermos pecadores, o Senhor nos ama com uma intensidade tremenda, Pai, e quer ver o nosso próprio bem. Senhor Deus, talvez nesse instante eu esteja orando aqui e do outro lado tenhamos alguém que está passando por um momento difícil, ó Deus, em estado de depressão, ansiedade, e talvez esteja até pensando em tirar a sua própria vida, ó Pai. Mas que essas palavras que acabamos de dizer aqui, ó Deus, e que o Teu Santo Espírito possa abençoar esta pessoa, para que ela possa entender que Jesus Cristo, Ele pode resolver todos os seus problemas e ajudá-la a ter paz, a ter conforto e a eliminar a ansiedade, o medo e a depressão. Que o Senhor visite, ó Pai, cada uma das pessoas que estão conectados aqui no nosso canal, para que elas sintam, ó Deus, a Tua presença, se sintam confortadas, mesmo neste momento tão preocupante que nós temos vivido neste planeta, especialmente aqui, ó Pai, no nosso país, por conta de uma doença que tem ceifado a vida de pessoas. Que o Senhor nos ajude
a termos fé de que dias melhores virão e de que Cristo em breve voltará para eliminar toda dor e todo sofrimento da face da terra. Fique com cada um de nós, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, nos dê um bom dia na Tua presença. São bênçãos que nós rogamos no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido amigo, minha querida amiga. E não se esqueça, para que essa mensagem possa alcançar muitas outras pessoas, compartilhe aí as nossas mensagens para os seus amigos, para as suas amigas. Lembrando que agora também nós estamos no Telegram e você poderá estar compartilhando para lá também, né? E se inscreva no nosso canal e também ative o sininho aí para que a cada semana você receba aí uma mensagem especial que poderá estar de alguma maneira contribuindo para que a nossa vida espiritual cresça. Tenha um bom dia na presença do Senhor e muito obrigado por ter estado conosco hoje. Um grande abraço e até a próxima.